Você sabia que o exercício físico pode ser a chave que vai abrir as portas de pessoas que têm autismo? Isso é muito importante e a gente vai trazer muitas informações sobre os benefícios e quais os tipos de exercícios são melhores para os pacientes com autismo nesse que é o nosso mês do autismo, mês de abril, começando aqui, não é, Francis? É isso aí, exatamente. A gente não vai só focar no benefício da saúde, mas também para as ferramentas sociais e emocionais que o exercício físico pode trazer também para essas crianças. Eu sou Isabel Ramiranda, sou médica ortopedista. Sou Francis Neis, educador físico, e E este é o Artrocast, o seu podcast de saúde articular. E hoje o nosso tema é o autismo, em comemoração a esse mês de abril, né, que é um mês tão importante e que a gente sabe como é necessário para as pessoas que têm autismo e para os pais de crianças com autismo, como é importante a gente falar sobre isso e trazer essa representação da pessoa com autismo aqui na nossa rede social para que isso seja cada vez mais abordado na sociedade. Porque, Francis, o autismo, ele na verdade não é uma condição específica, ele é um espectro, a gente chama de espectro autista, porque para cada pessoa que tem autismo, o autismo ele se mostra de forma diferente. Então, por exemplo, para mim pode ser eu não consigo receber muito toque, né? Para outra pessoa pode ser a dificuldade de se comunicar. Para outra pessoa pode ser a dificuldade de interagir. Para outra pessoa pode ser a dificuldade de escutar muitos sons, muito barulho. Para outras pessoas pode ser a dificuldade de texturas, o que ela come. Então, muitas crianças com autismo podem ter hipersensibilidade em diversas coisas do dia a dia, nesses estímulos, mas inclusive na alimentação. E aí, como é tão difícil cuidar da saúde alimentar, às vezes, dessas crianças, que o exercício físico vai ser fundamental. Com certeza. Quando a gente trabalha no exercício físico, a gente explora diversos fatores para treinar. Então, textura, som, iluminação, que são fatores que podem estimular essa hipersensibilidade, elas podem ser gradualmente associadas ao treinamento, justamente para essa criança ganhar ferramentas e adquirir habilidades dentro das suas capacidades para lidar com isso cada vez melhor. E aí, de quebra, a gente ganha um controle de peso, uma melhora na flexibilidade, uma melhora no humor dessa criança, porque todos os hormônios que vêm da prática do exercício físico são fundamentais para essa criança ter a sensação de bem-estar. Perfeito, Franz. E eu queria contar aqui para vocês um caso de um paciente meu, que foi o Arthur. O Arthur era um menino que começou a consultar comigo porque ele andava na ponta dos pés. É uma das coisas que é comum nas crianças com autismo ali até os 8 anos de idade. Às vezes eles têm esse hábito de andar na ponta dos pés. Isso gera um encurtamento grande da região posterior ali da panturrilha, né? E aí a gente, às vezes, depois de um tempo, acaba nem conseguindo corrigir só com alongamento se a gente já não intervém desde a infância, né? Então, se teu filho anda na ponta dos pés, uma das coisas que pode acontecer é que ele pode ter um caso leve até, talvez, mas pode ser um caso de autismo. Ó, tô com uma visita aqui. Mas não tem problema, vamos seguir conversando, ó. Ela quer participar do nosso podcast aqui. Essa é a Nina, pessoal. Então, o que acontece? Uma criança com autismo, ela precisa desses estímulos, né? Para poder evoluir melhor. Então, quando a gente tem o Arthur, eu recomendei para o pai dele tentar inserir ele numa atividade física, né? E aí, o que foi pensado, né, foi, de repente, começar a levar ele numa academia, fazer alguma coisa nesse sentido. Só que o ambiente da academia era muito barulhento. A criança não conseguia se adaptar, ele ficava irritado e não conseguia, ele se fechava e não praticava, não fazia o exercício, assim. E aí, o que foi feito? A gente conversou, então, de tentar migrar o Arthur para um ambiente onde ele pudesse isolar um pouco melhor esse ruído. E aí foi que a gente pensou em começar para o Arthur uma natação. E aí quando o Arthur iniciou com a natação, foi que ele conseguiu realmente se desenvolver mais, né? Porque daí na natação, o Arthur, ele conseguia bloquear os sons e ele evoluiu muito, assim. Então, 2 meses depois que ele já estava fazendo natação, o Arthur voltou no meu consultório comunicativo, ele apertou minha mão, eu nunca tinha deixado eu encostar nele, era difícil até examinar ele, sabe, Francis? E aí ele apertou minha mão, assim, ainda tímido, mas oi, doutora, e tal, sabe? E isso foi muito satisfatório, assim, então ter essa evolução do Arthur em 2 meses, pra mim, assim, foi algo até chocante, assim, porque a gente atende bastante até paciente com autismo, né, mas foi uma evolução muito rápida. Ele precisava de um local onde ele pudesse relaxar, liberar os estímulos dele sem estar com tanto barulho, sem receber tanto ruído, né? Então foi muito legal esse caso. Sempre quando a gente consegue observar a individualidade da criança, quando a gente está trabalhando com autismo, isso faz toda a diferença.
porque o exercício físico ele não precisa ser complicado. Claro que se a gente tivesse colocado ele numa situação onde a sensibilidade que ele tem maior fosse estimulada, isso poderia ser desconfortável. Mas o exercício físico entrou no caso do Arthur justamente para sanar a dificuldade que ele tinha. O ambiente líquido, ele traz uma liberdade de movimento e também quando você consegue mergulhar, isola. Você está sozinho no mundo, é você e a sensação que o teu corpo está percebendo. E aí esse tempo deve ter sido fundamental para ele e com certeza no meio líquido, com a instrução, tu tem um estímulo maior de toque. A pessoa que está ali acompanhando essa criança vai ter que ter mais interação com ela. E dentro do limite dela, bem trabalhado, isso gera resultado e como tu pode observar, rápido. Muito rápido, né? Então o Arthur teve essa evolução, assim, né? Foi bizarro mesmo, né? Ver como que a criança tava tão irritada, porque pensa, gente, você passa numa avenida barulhenta e aí passa um motoqueiro, assim, tentando andar, pipipi e tal, buzinando. Lá adiante, às vezes, vem uma ambulância, alguma coisa. Esses estímulos, às vezes, quando a gente tá num lugar muito movimentado, já nos incomodam. Uma pessoa portadora de autismo, onde ela está dentro do espectro, onde os ruídos sonoros são incômodos, aquilo ali para ela é 10, 20, 30 vezes mais do que o que você escuta. Sim. Então, assim, aquilo é uma coisa extremamente avassaladora, a irritação que provoca nisso. Então a gente, quando tá sob o estímulo de muito estresse, de um ambiente barulhento, já chega em casa às vezes meio irritado, às vezes dá uma patada na esposa, né? Alguma Sim. coisa assim. Imagina, gente, para uma criança, como é que ela vai ter a paciência de chegar no médico, cumprimentar, ficar tranquilinha ali, né? Não se irritar, né? Para uma criança que já tem essa dificuldade maior. Então, com certeza, ele evoluiu muito, né? E tu tem o caso do Miguel também, né? Que tu acompanhou. Exatamente. Foi um caso muito legal. Miguel eu pude observar e foi um caso muito bom, porque ele estava num ambiente completamente diferente da natação. Ele estava num ambiente de crossfit. Então lá tinha barulho, tinha música alta, tinha vários equipamentos diferentes. Então a textura do piso é diferente, porque ela é áspera. Daí tem equipamentos como halter, kettlebell, caixa, daí tem step de borracha, daí tem barra. E corda, isso para corda, perfeitamente corda. Textura da corda, Só que né? para ele, uma das grandes dificuldades maiores era a parte de socialização. Ele estava no espectro mais do dificuldade de comunicação. Exatamente. E aí o que se observou? A instrução se dava para ele, ele tinha a liberdade de executar conforme ele conseguia, então como a gente trabalha com ludicidade com crianças, não tem uma exigência de performance, não tem uma exigência de tem que fazer um movimento perfeito, ela tem a liberdade de ser criança e explorar as suas próprias capacidades, isso fez grande diferença para ele, porque ele fazia do jeito dele, e conforme ele ia tentando e explorando, ele começava a fazer de uma forma melhor. E daí não só vimos essa melhora em coordenação, flexibilidade, melhorou a questão do controle de peso, que era um paciente que tinha um sobrepeso, então controlou-se isso, porque há uma dificuldade de controlar as compulsões alimentares quando estamos falando de autismo, e quando tu tem a prática de exercício físico, que tu dá esses estímulos, melhora muito o controle de peso, mas também a questão emocional, porque em algumas situações isso é maior por causa dessa terapia, sensibilidade. Né? Exato. Daí o exercício físico entra como uma terapia, porque ele ajuda a controlar a depressão, ajuda a controlar a ansiedade. Todos esses fatores eu pude observar nesse caso do Miguel. E sem falar que para ele também, como já era uma criança ali de 12 anos, né? Acho que tu comentou, Exato. para ele foi muito bom, porque ele se notar emagrecendo, ficando mais aquele corpo mais estético, como o das outras crianças na idade dele ali, foi muito legal para ele também, né? Sim, e melhorou a autoestima, né? Quando melhora a autoestima do autista, a gente consegue ver todo um entorno. Porque no caso do Miguel, que eu acompanhei mais de perto e conheci a mãe dele, que eu levava para atividade física, é muito gratificante tu conseguir iniciar esse trabalho, gerar uma transformação positiva para essa criança e tu ver aquele alívio, como se tu tirasse um peso das costas daquela mãe. Sem dúvida. Dela poder estar tranquila em deixar o filho dela interagir, praticar uma atividade e ver ele com prazer. E eu te garanto que as primeiras vezes que ela levou ela ficava junto, esperando, ele não vai aguentar 5 minutos, eu vou ter que levar de volta pra casa. Ficava louca de medo, louca pra quando alguém falava pra ele fazer alguma coisa. Não, mas isso ele não faz, mas daí foi deixando. E o que ela achava que ele jamais faria, no final, depois de 2, 3 meses, 6 meses ali, ele tava fazendo, né? É rápido, exatamente, é bem rápido essa evolução.
Então, assim, Francis, eu acho que agora que a gente falou um pouco mais, né, sobre essas dificuldades, para quem não conhece muito o espectro autista, eu acho que a gente conseguiu dar um parâmetro, né, para a sociedade, assim, de como que essa doença se manifesta, né, como que é difícil, às vezes, para os pais, né, porque tem algumas crianças que estão no espectro em um grau muito avançado, então tem algumas crianças que não tem nem comunicação nenhuma, que ficam extremamente irritadas em um ambiente, assim, né? E como é difícil, às vezes, para a sociedade que tá ali, pensa, bah, esse pai não educa, esse pai, olha o que esse pai tá deixando a criança fazer aqui, né? Mas muitas vezes, então, não é uma criança, assim, que tá num dia irritada normal dela. É uma criança que realmente tem uma limitação ali, né? Que tem como melhorar. Sim. Então, acho que hoje a gente podia deixar aqui algumas estratégias para os pais e também para os educadores, né? Porque também para um professor, né, para um orientador, é muito difícil, às vezes, saber qual que é a melhor estratégia para integrar essa criança na atividade física, né, Francis? Sim. Então, vamos começar com a dica básica de comece devagar. Observe os ambientes que essa criança se sente à vontade, porque você pode começar o exercício físico dentro de casa, no ambiente da criança. Você pode proporcionar, se ela gosta de estímulos sonoros, você pode começar com música. Se ela gosta de estímulos com textura, você pode estimular diversas texturas, ou reorganização, ou transferência de um lugar para outro. Claro, depende muito da idade da criança e quais as habilidades que ela já tem. Mas traga o exercício físico para dentro do ambiente confortável dela. Sempre indo devagar. A calma é bem importante para esse público. Tinha uma criança, que não era tão criança assim, já um jovem, assim, tinha 17 anos, que a gente atendia também lá no centro de reabilitação, e ele tinha um pouco de dificuldade, assim, de comunicação e com barulhos extremos, mas ele era uma pessoa muito musical. Então a música era uma coisa que acalmava e colocava ele numa frequência tranquila. E aí a gente começou a trabalhar alguns exercícios para ele, onde ele tinha que realizar uma atividade de acordo com o que acontecia na música. E daí aquilo ali, ele evoluiu muito mais rápido. Quando a gente conseguiu entender o que aquela pessoa precisava de nós, pra gente poder oferecer o que fazia sentido para aquele ser humano, gente, a evolução é bizarra, assim, quando a gente consegue entender a necessidade da pessoa e oferecer o que faz sentido para ela, isso muda e evolui muito rápido, né? Então, essa é uma dica muito legal, né? Se o teu filho gosta de música, tem essa ligação com a música, usa, às vezes, as batidas de uma música para fazer um movimento. Ou então, né, se é uma criança que gosta de textura, tu pode começar com algumas atividades onde, por exemplo, vai pisar numa água e depois pisar numa caixinha com areia ou com uma massa de modelar, com alguma coisa assim. Isso tudo, né, uma argila, são exercícios que podem ir evoluindo muito, né? E às vezes é uma criança que tem uma limitação ali que vai sendo trabalhada já, tudo junto, né? Então, gente, atender autista é uma coisa que exige muito preparo de nós como profissionais, então acho que a gente está sempre estudando e se desenvolvendo para poder oferecer isso de melhor, né? E lembre que para aquela criança é muito mais difícil focar em diferentes coisas ao mesmo tempo, em todos os estímulos, então ela precisa de foco para aquele estímulo que você está dando. Então comece devagar e comece tentando entender o que faz sentido para aquela pessoa. Pega aquilo que faz sentido para ela e tenta associar isso a uma atividade física, né? Seja ausência de barulho, seja textura, seja comunicação, né? Dessa forma, a evolução vai ser muito melhor, né, Francis? Com certeza. Quando tu começa o treinamento da pessoa para o treinamento, é muito mais fácil. Porque eu não estou empurrando um treinamento para uma pessoa. Eu estou deixando a pessoa vir para o treinamento. Então, trabalhar o ritmo, trabalhar a textura, trabalhar comandos, trabalhar a troca de estímulos, dada aquela aptidão que ela demonstra, aquele interesse que ela demonstra, já entra para a próxima dica que a gente vai trazer, que é focar na diversão. Porque o momento do exercício físico precisa ser prazeroso, seja para autismo ou seja para qualquer pessoa. É importantíssimo ser divertido. Principalmente para criança, né? Tu falou, a criança a gente tem que lançar a mão da atividade mais lúdica, né? Exatamente. Então isso que o Francis falou é muito importante, né? Então, individualizar o exercício para o que aquela pessoa precisa e usar, né, no caso das crianças, aí, atividades um pouco mais lúdicas, né? Não focando inicialmente em performance, mas em movimento. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, à parte agora também, Francis, é que quem tem autismo pode sim, inclusive, ser atleta, tá? A gente tem, o paciente com autismo, ele é um paciente que depois que ele pega gosto por fazer uma coisa, ele fica focado e quer fazer sempre igual, inclusive. Então, o autismo pode ser até uma coisa boa
para quem quer competir num esporte individual, por exemplo, entendeu? Porque a pessoa foca naquilo ali e começa a treinar tão incisivamente aquilo ali que ela se desenvolve muito mais rápido, às vezes, que uma pessoa que está focada em um monte de tipo de esporte, Sim. um monte de tipo de atividade, né? Uma criança. Então fala um pouquinho, Francis, de esportes que são legais, esportes de competição até talvez, para crianças com autismo e como que isso pode ser usado, né? Esportes que são interessantes para pensar nesse caso de performance são esportes que sejam individuais. Não que seja uma regra, tá? Mas o que eu quero dizer? Vamos pensar no ciclismo, que é um momento onde você está somente com você e a bicicleta. Se isso gera prazer, se isso gera engajamento dessa pessoa, ela vai ter um desejo muito maior, vai ser muito mais ardente para ela esse impulso para ir para uma bicicleta, para pedalar, e daqui a pouco ela começa a colocar parâmetros, ela se interessa por pedalar mais rápido, por aumentar a inclinação. Tudo isso vai gerando prazer e engajamento para essa pessoa. Então a performance vem quase naturalmente para ela. O exercício se torna um local e um momento de escape, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que ele começa a usar o exercício como escape, ele começa também a se interessar por aquele exercício, onde pode chegar um momento que pare de ser lúdico e divertido e passe a querer a performance e evoluir e conseguir, gente. Então, a gente tem muitas pessoas aí que estão dentro do espectro e que podem sim evoluir, performar e ser excelentes atletas, não é isso, Francis? Com certeza. A excelência no esporte é a repetição. E se essa pessoa tem aptidão para repetir aquele estímulo, ela vai ter muito ganho com isso. Porque o treinamento em questão de performance, atleta, ele é repetitivo, ele é exaustivo. Só que se tu pega uma situação como essa, de um autista que tem esse interesse muito grande, muito intenso por uma modalidade, ele vai fazer essa entrega com uma realização completamente diferente. E isso é muito benéfico para ele e ele vai com certeza conseguir atingir patamares, olha, dá para se dizer que bem altos. Bem altos, porque pode quebrar barreiras que a nós que pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo, ou se distraímos muito, deixaríamos de treinar. Porque não ele vai cria acontecer. aquele hiperfoco, né? Ele cria aquele hiperfoco. Exatamente. Então, gente, para encerrar, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente queria deixar, assim, esse mês de abril, um vídeo falando sobre autismo, divulgando um pouco mais sobre o espectro, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que abordar mais na nossa sociedade e conscientizar mais as pessoas que às vezes não é uma criança mimada ali, né? Que é sim uma pessoa que precisa de cuidado e que está muito irritada em algum ambiente. Então eu acho que é muito importante a gente trazer um pouco mais desse conhecimento. E para encerrar, eu queria dizer para ti que é pai ou para ti que tem autismo e está nos assistindo, que cada passo conta. Cada evolução conta. Se tu não comia arroz e hoje tu conseguiu te permitir provar essa textura diferente, isso é gigante. Se tu não conseguia sair de casa para realizar uma atividade física e tu conseguiu, nem que seja com o auxílio do teu cachorro, com o auxílio da tua mãe, dar uma volta na quadra, ir até a esquina e voltar, isso é gigante para vocês. Então, pais, não queiram focar que ele vai sair daqui hoje, vai fazer 1 hora de academia já amanhã, 3 vezes por semana. É o ideal, 3 vezes por semana, 1 hora ali. Mas vamos começar com, se ele conseguir ir na academia e ficar 5 minutos lá com o personal hoje, na natação, se ele conseguir e ficar 10 minutos, tá? O personal também é muito legal para quem tem autismo, porque fica num ambiente mais isolado. Então, cada passo conta e essas pessoas, né, os pais, né, de crianças atípicas são pessoas muito guerreiras, né? E merece nosso respeito, principalmente. O meu respeito todo para vocês, tá? Então, essa foi a minha mensagem de hoje, Francis. Nós, com essa intenção nesse mês do autismo, a gente quer promover o movimento e promover a inclusão. A gente entende que a gente pode transformar através do amor e da paciência e tornar essa jornada algo muito mais gratificante para todo mundo que está envolvido. Sem dúvida. Que isso depende de todos nós, dos pais, da criança e da sociedade. Que entenda que são características únicas. É um ser humano, um indivíduo que tem as suas peculiaridades, mas nem por isso ele é menos ou mais. Ele merece todo o nosso amor, todo o nosso respeito e todo o nosso carinho. E é por isso que a gente trouxe nesse mês do autismo essa mensagem para vocês. Então, se você curtiu, se você gostou desse vídeo, gostou da gente abordar esse assunto um pouquinho diferente aqui do normal do nosso canal, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, que a gente está sempre trazendo muito conteúdo sobre saúde articular,
para todos os tipos de pessoa, tentando conscientizar ao máximo, né, a nossa população aí. E deixe teu comentário se tu é pai, mãe de autistas, se tu conhece algum autista, se tu é autista, me deixa aqui no comentário se tu já viu alguém com alguma dessas dificuldades que a gente comentou aqui. Isso é muito gigante pra gente que tá produzindo esse conteúdo de tanto valor para vocês. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos juntos transformar, fazer diferença na vida dessas crianças. Até a próxima. Até semana que vem.